Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos estar hoje meditando no Evangelho de João, novamente. Convido você a abrir lá no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso de número 30. João 8, 30, até o verso 36. João capítulo 8, verso 30, até o verso de número 36. Nós estaremos hoje pensando sobre o seguinte tema. O tema vai estar aí no telão para os irmãos. Só encontramos liberdade plena em Cristo. Então a pergunta para você nessa noite é a seguinte: você é livre? Você é livre? Vamos ler o texto? A partir do verso 30, a palavra de Deus nos diz assim: dita estas coisas, muitos creram nele, em Cristo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Verso 36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém? Vamos orar? Senhor, nós bendizemos teu nome, nós agradecemos a ti por mais essa oportunidade. Obrigado pela tua igreja que reúne-se aqui conosco nessa noite. Eu louvo o teu nome também pelas pessoas que estão nesse momento também, através do Instagram, através, Senhor, das nossas redes sociais, conectadas conosco. Que tu possa, em nome de Jesus, ó Deus, falar ao coração de muitos aqui nessa noite, também os que estão conectados de forma remota, que tu possa também, Senhor, falar ao seu coração. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre sobre a vida da tua igreja nessa noite. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, meus irmãos, amém. Então, só encontramos liberdade plena em Cristo. E a pergunta é, você é livre? Há muito tempo atrás, eu ouvi uma música que dizia mais ou menos o seguinte: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, e que a voz da liberdade seja sempre a nossa voz. O nosso hino, o hino nacional brasileiro, fala sobre esse tema, ou menciona essa palavra, liberdade. A nossa Constituição, em diversos artigos, parágrafos, fala sobre liberdade. E você me perguntaria, por que essa palavra é tão, digamos assim, importante para nós? Porque, na realidade, o oposto de liberdade é escravidão. O oposto de liberdade é sujeição. É interessante que todo mundo exige liberdade. Todo mundo reivindica liberdade. Todo mundo, irmãos, clama por liberdade. E uma coisa que me chama a atenção é que em busca de tão sonhada liberdade, nação se levanta contra nação. Vassalos se levantam sobre os seus senhores. Muitas vezes filhos se levantam contra os pais em busca dessa tão sonhada, entre aspas, liberdade. Casamentos são desfeitos por um dos cônjuges, algumas vezes. Por quê? Porque se quer a tão sonhada liberdade. Permita-me um parênteses aqui nessa noite. Eu conheço uma pessoa ali, um senhor, algo em torno de 70 anos, que vive com duas mulheres. Uma mais ou menos da idade dele, a outra bem mais jovem. Um fato me chama a atenção. Nenhuma dessas duas mulheres, e principalmente a mais nova,
pode sair de casa sem autorização ou sem estar juntamente com ele. Você olha para o semblante dessas mulheres, em particular da mulher mais nova, você percebe que ela é uma pessoa extremamente oprimida. Porque o que falta naquela mulher, ou naquelas mulheres, melhor dizendo, liberdade. Gostaria que você pensasse comigo por um minuto na seguinte situação. Imagine se o presídio do Serrotão passasse 48 horas aberto, sem nenhuma sentinela, sem nenhuma vigilância. Você acha que ficaria algum presidiário ainda ali? Com certeza não. E você me perguntaria por quê? Preste atenção nisso. Porque em sã consciência, ninguém quer ser escravo. Em sã consciência, ninguém quer se submeter a ninguém. Ou a alguém, melhor dizendo. Essa é uma realidade. Todo homem, sem exceção, na realidade o que ele deseja é ser livre. Aí você poderia me pensar assim, o que nos choca? O que nos choca é o fato de você passar, por exemplo, por alguns drogados. Uma região tipo a Cracolândia. Ou você passar por alguns bares, algumas mercearias, e você encontra rodinhas de alcoólatras ou de fumantes. Na realidade, eles estão presos, né? Como responder a isso, pastor? Como explicar pessoas que nesse exato momento estão na boca de fumo, esperando R$2 de um, R$3 de um, 50 centavos de um, para comprar uma pedra de crack? Como explicar isso? Eles são escravos, mas para eles parece que eles são livres. Será que eles não gostam dessa situação em que vivem? Eu diria a você que não. São pessoas que na realidade eles não amam a escravidão, mas eles amam o prazer que a escravidão proporciona a eles. Eles vivem daquela maneira por isso. Mas no fundo, essas pessoas, mesmo esses drogados que se acham livres, eles gostariam de acabar com essa escravidão. Eles gostariam de encarar a vida sem ser escravo desses vícios. Essa é a grande realidade. Todos nós que estamos aqui, nós desejamos ser felizes, mas em liberdade. Essa é uma grande realidade. Ninguém quer ser escravo. Por exemplo, eu sou filho de um fumante. E por muito tempo, desde pequenininho, meu pai mandava que eu fosse acender o cigarro para ele. E interessante, quando eu acendia e vinha entregar o cigarro para ele, ele dizia: nunca fume. Isso não vale nada. O que é que ele estava dizendo para mim? Que ele queria encontrar uma felicidade na vida sem aquela coisa chamada cigarro. Mas ele não conseguia. Eu estava vendo um determinado programa e uma prostituta estava dando entrevista. E ela não se declara prostituta, ela diz que é a profissão dela. E ela conversou com o esposo dela, eles vivem muito bem, tem 2 filhos, tem carro, tem apartamento, tem casa na praia, tem etc, etc, etc. E ela diz: como eu sou livre. E o repórter fez a seguinte pergunta a ela: você permite que o seu esposo também seja um garoto de programa? Ela disse: jamais. Porque na realidade, aquela liberdade que ela tanto manifesta é escravidão. É uma escravidão. E eu faria mais uma pergunta aqui para você, para nós adentrarmos no texto aqui nessa noite. Será que é possível ser livre? Ou isso é uma utopia? Isso é mais uma doutrina que nós pregamos, mas não acreditamos. Será que é possível ser livre no mundo em que vivemos? Por exemplo, você que é uma pessoa compulsiva por compras. Você estoura seu cartão à torto e à direito. Não tem limites para você gastar. Isso é um vício. Isso é uma escravidão. Será que é possível você se libertar disso? Você que é viciado aí em outra coisa, eu não sei. Será que é possível você viver livre dessa escravidão que você está inserido nela? Eu digo a você que a resposta da Bíblia para você é que é sim. Sim. Nós somos livres.
Em Cristo nós temos condições de sermos livres. E é exatamente sobre essa grande verdade bíblica que nós vamos pensar um pouquinho nessa noite. Eu chamo a sua atenção inicialmente para o verso 30 e 31. Palavras de Cristo. Verso 31, mas o 30 diz o seguinte: dito estas coisas, muitos creram nele. Vamos parar um pouquinho aqui. É interessante, me chama a atenção o fato de Jesus sempre juntar muita gente perto dele. Seja pelos seus sinais, que é assim como João trata os milagres, porque os sinais não eram um fim em si mesmo, mas apontava sempre para Cristo, seja pelo seu discurso. Então Jesus se apresenta para esse grupo aqui como a luz do mundo. E em um certo momento ele faz a seguinte afirmação que Deus havia feito para Moisés: eu sou. Em outras palavras, vocês estão diante de Deus. Quando ele disse isso, muitas pessoas se agregaram a ele. Uma coisa que chama a atenção: todos eram judeus. Todos vieram para próximo de Cristo. E Cristo não perdeu a oportunidade naquele entusiasmo daquela multidão e disse: vocês querem ser meus discípulos, né? Então olhe para o verso 31, olha o que Jesus diz. Disse, pois, Jesus aos judeus, que fizeram o quê? Que haviam crido nele. Vejam que eles demonstravam um certo tipo de fé pela pessoa de Jesus Cristo. Jesus disse o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Estamos aqui diante de um grupo que acreditava em Cristo, que foi movido até ele, que se emocionou talvez com a pessoa de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo pergunta a eles: na realidade o que vocês querem é ser meus discípulos? Em outras palavras, vocês querem ser meus alunos? Então tem uma característica no discípulo. Existe uma característica única em quem é discípulo e não apenas um seguidor. A pessoa que é discípulo de Cristo o segue. O segue. Ele se deleita na palavra, ele lê a palavra e ele entende que não tem outra alternativa para ele. Se ele quer ser discípulo, qual? De permanecer em Cristo, independente de toda e qualquer situação. O que Jesus está dizendo a ele é o que está acontecendo com muita gente durante essa pandemia. O quê? Para Jesus não basta começar bem e depois retroceder, como a semente que caiu em solo rochoso. Para Jesus, não basta crer e alimentar o coração de outras preocupações, como a semente que caiu entre espinhos. Jesus considera que alguém, irmãos, é discípulo dele quando esse alguém tem relacionamento com ele. Então perceba bem algo que eu vou dizer aqui, e que eu acho muito sério, e a citação não é minha, é de um comentarista chamado J.C. Ryle. Ele diz o seguinte, olha: o continuar e não o começar é o teste de que alguém é verdadeiramente discípulo. Eu vou repetir: o continuar e não o começar é o teste verdadeiro de que alguém é verdadeiramente discípulo. Muitos começam bem, mas terminam muito mal. É fácil começar uma vida de, entre aspas, discípulos de Cristo. O desafio é você perseverar em ser discípulo de Cristo. Então Jesus está dizendo isso para aquela multidão, está dizendo isso para mim e para você. Se nós somos verdadeiramente discípulos, pode acontecer o que acontecer: escândalo, decepção, tribulação, dia bom, dia ruim, pandemia, fim de pandemia, tem vacina, não tem vacina, é segunda onda, não é segunda onda. O que caracteriza a minha vida e a sua como discípulo é o seguinte: eu continuo com Cristo, eu não tenho outra alternativa, porque quando eu olho para a palavra, a minha vida só tem sentido com Ele. Se você é dessa maneira, você é discípulo. Aí ele ainda vai para o verso 32. E ele diz o seguinte, olha, Jesus, verso 32, e conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, não se engane, a humanidade é escrava.
Nós nascemos pecadores e escravos do pecado. Existe um Senhor sobre a humanidade sem Cristo. E ele tem 6 letras. Pecado. Pecado não é apenas, irmãos, algo ruim. Pecado é um Senhor, com S minúsculo, que a humanidade o tem. E que todos nós que estamos aqui, nascemos com ele. Eu lhe pergunto, por que a gente está se acostumando com o caos? Por que se mata tanto no Brasil? De bala. E a gente se acostumou com isso. Isso, irmão, já não traz nenhum sentimento a nós. A gente passa por cima de cadáver hoje, crivado a bala. A televisão mostra isso todo dia para nós. Isso já não nos comove. É uma vida humana. É um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Mas nós estamos preocupados muitas vezes, irmãos, com morte de animais. Eu não estou dizendo que é certo matar animais. Jamais. Mas hoje se preocupa muito mais com a morte de um gato do que de um ser humano. A imagem e semelhança de Deus. Nós nos acostumamos com isso. Devemos ser contra a morte de animais, claro. Mas a morte de um gato, ela causa mais revolta no nosso coração do que a morte de um ser humano. Ah, era um drogado, era um noiado, e aí? Aí você me pergunta, por que a humanidade é assim? Porque falta à humanidade conhecimento da verdade. Essa é a grande realidade. Essa verdade é Jesus Cristo. Essa verdade é o Evangelho. E preste atenção no seguinte, qualquer nação, qualquer povo, qualquer etnia que acontece, o que eu vou citar aqui nessa noite, é porque está vivendo um caos. Preste atenção. Onde reina um engano, prevalece a escravidão. Onde se difunde a mentira, prevalece a escravidão. Onde aparece a superstição, as pessoas não são livres. O que eu quero dizer a você é o seguinte, você percebe o declínio de qualquer população pelas manifestações ou pelo grau de superstição que aquela população ou etnia está inserida. Olha para o Brasil. Olha o misticismo que nós estamos envolvidos. Nós herdamos a pagelança dos índios, nós herdamos o baixo espiritismo dos negros, nós herdamos o catolicismo romano dos portugueses. Então, o grau de superstição que existe no nosso país, que existe na nossa cidade, que existe no nosso estado, na nossa região nordeste, mostra o quão nós estamos em grandes trevas. Por quê? Porque não se engane, o povo não conhece a verdade. E a verdade tem nome, a verdade é uma pessoa, a verdade chama-se Jesus Cristo. Há alguns anos atrás, nós fizemos eu era seminarista, e nós fomos para um sítio em Juazeirinho chamado Salgadinho, apoiar um evangelismo da igreja do Betel brasileiro, lá nesse sítio. E quando nós chegamos lá, nós passamos o dia todinho lá. E quando nós chegávamos em casas, era um sítio, uma comunidade extremamente pobre. E quando nós adentrávamos naquela casa, e a gente dizia, a gente pode pregar a palavra para vocês? Aí a maioria das pessoas dizia o seguinte, é a palavra de Deus, né, meu filho? Ah, é sempre bem-vinda, não importa quem pregue. Eu sou católico, vocês são evangélicos, a gente recebe de bom grado. Sabe por quê, meu filho? Eu bem novinho na fé. Aí isso me matava, irmãos. As pessoas olhavam para mim e diziam, eu tenho Jesus. Aí minhas placas colavam. E eu dizia, como eu vou sair dessa? Você está me entendendo? Porque eles diziam para mim, eu já tenho Jesus. E eu, como novo na fé, mesmo vendo o grau de superstição que aquele povo estava envolvido, mesmo vendo a idolatria pregada naquelas paredes, eu saía de lá dizendo, ele já tem Jesus. Mas não tinham. Por quê? Porque eles não conheciam a verdade. Então Jesus está dizendo o seguinte, se vocês querem ser meus discípulos, vocês irão continuar em mim. Mas não só isso, busquem a verdade. Né? Por quê? Porque só essa verdade, ela pode nos libertar.
Somente ela é a solução para o mundo. Aí olha a resposta do arrogante. Né? Eu não estou dizendo que aquelas pessoas lá de Juazeiro eram arrogantes, não. Mas olha a resposta desse grupo de judeus, como soa arrogante. Como muitas vezes talvez você pregue para um ente querido seu que é espírita, para alguém que é católico romano, para alguém que é irmãos mormons, e ele diz, eu já tenho Jesus. Olha a resposta do verso 33, olha o que eles dizem. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão. Olha que coisa interessante. E jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Em outras palavras, ele estava olhando para Jesus e dizendo o seguinte, você é doido? Você está ficando louco? Você está chamando nós, os filhos de Abraão, nós temos o pedigree de Abraão. Nós somos filhos na fé de Abraão. Você quer uma prova mais visível de que nós somos salvos, de que nós conhecemos o Deus verdadeiro, do que essa? Você está doido? Sabe o que esse verso de número 33 demonstra para mim e para você? Uma frase que é tão dita no nosso meio, né? O pior cego é aquele que não quer ver. É aquele que você oferece ajuda para ele. Tenta andar com ele, mas ele diz, eu estou bem. Pode me deixar que eu estou tranquilo. E é esse o embate que Jesus vai ter com o cego de nascença, né? Com as pessoas que vêm até ele. No capítulo 9 desse mesmo evangelho de João, verso 35 ao 41, Jesus cura um cego e depois chama a plateia que está do lado do cego, de cego. E eles dizem, você está dizendo que eu sou cego com Jesus? Jesus diz, não estou dizendo não, eu estou afirmando. Porque se vocês fossem cegos fisicamente, eu os curaria. Está lá no capítulo 9, verso 35 e 41. O problema é que vocês são cegos espiritualmente. Vocês não só são escravos. Jesus estava dizendo para aquele grupo no capítulo 9, verso 35 ao 41. Como está dizendo para esse grupo aqui? Vocês apenas não são escravos. Vocês são, na realidade, cegos. Eu tenho algo aqui muito importante para dizer, irmãos, para todos nós que aqui estamos. Olha, enquanto não reconhecemos que precisamos nos arrepender, nós permaneceremos cegos. Essa é uma grande realidade. Quantas pessoas se acham livres por ter um bom emprego? Quantas pessoas se acham livres por ter um bom nível intelectual e não há nada de errado com essas coisas? Quantas pessoas se acham livres porque possuem uma religião, mas na realidade elas são escravas, elas são cegas. Eu lhe faço uma pergunta, olhando para esse texto que nós estamos analisando aqui. Você quer uma pior cegueira do que essa? Deus está diante deles, irmãos. Deus está falando com eles, e eles não percebem que é Deus. Imagine Deus falar com você, se apresentar a você e você não reconhecer. Eu lhe faço uma pergunta aqui. Será que todas as vezes que você vem aqui, em nenhuma vez Deus não falou com você? Sinceramente, eu acho impossível isso. De você adentrar num lugar onde a palavra é exposta e você não ser tocado pelo Deus da palavra. Se isso acontece com você, você é cego, você é escravo. Se você precisa de uma revelação extra-bíblica, se você está atrás de contar carrinhos para saber se é de Deus ou não é, de lançar sortes para saber se é Deus ou não falando com você, meu querido, minha querida, você é cego ou cega. Espiritualmente você está morta, porque Deus está falando com você. E você está dizendo, não é comigo, está aqui. Nós não somos escravos, nós somos livres, nós temos o sangue do nosso pai Abraão. Quem disse que nós precisamos de você? Tem muita gente assim, meu irmão. Olha, quando você olha para esse texto, você pode pensar o seguinte, que eles estavam dando a resposta em termos políticos. Eu acho interessante aqui que, politicamente, se houve uma nação que foi escrava, e muito, foi Israel.
O livro de Juízes diz que Israel foi escravo de 7 nações. 7. Sem se falar depois na Assíria, sem se falar depois na Babilônia. E nesse exato momento eles eram escravos de Roma. O senhor dele era César. Mas não é isso que Jesus está tratando. Jesus está dizendo àquele povo que está ali o seguinte, o que está escrito em Marcos 2,17. Não precisa abrir, eu vou citar. Os são, não precisam de médicos, e sim os doentes. Jesus diz, eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Sabe qual era o problema aqui? D.A. Carson, no comentário dele, ele diz o seguinte, que existia um mestre judeu chamado Aquiba. E ele dizia o seguinte nas afirmações dele, todo judeu é filho de reis. Nós somos descendentes de Isaac, Abraão e Jacó. Portanto, o fato de nós nascermos judeus só mostra uma coisa, todos nós somos salvos. Veja a arrogância. Há pessoas que acham que não precisam se converter. Há pessoas que acham que não precisam se arrepender. Há pessoas que acham que não precisam, irmãos, ser ministrados pela palavra. Por quê? Porque eu já tenho tanto ano de crente, pastor. Isso é um perigo muito grande, irmãos. Olhe, presta atenção. Isso vale para mim como pastor, isso vale para você. No dia que eu deixar de aprender, está mais do que na hora de deixar de pastorear. No dia que você que está aí sentado, deixar de aprender da verdade, está na hora de você rever seus conceitos. Nós somos, irmãos, propensos ao pecado. E santificação é um processo que nós ainda estamos envolvidos juntamente com Deus. Nós não podemos parar no meio do caminho, é um perigo. Porque talvez nós nascemos num lar evangélico, porque talvez nós já temos 30 anos de caminhada, porque talvez você tenha uma consagração, eu não sei, você acha que você prega, você acha que você faz algo bom, legal, muito bom isso. Mas o problema, irmãos, é nós nos acomodarmos com essa situação e acharmos pelo simples fato de estarmos aqui, nós já estamos salvos. Ou pertencer a uma denominação, nós já estamos salvos. E Jesus diz, ei, cuidado. Isso não é garantia que você está salvo. Não. O reino de Deus é ganho por esforço. Foi lido aqui, que carta bela é a carta de Tito. A graça de Deus, irmãos, ela faz com que eu e você abra mão daquilo que não presta. E abrace as coisas boas, a sensatez, por exemplo, a justiça, por exemplo, ou seja, a vida cristã é um eterno aprendizado e ao mesmo tempo um eterno crescimento. Não permita que o diabo coloque isso na sua mente, que você não precisa crescer, que você não precisa aprender, que você não precisa se arrepender muitas vezes. Sim, diga isso à sua alma todo dia, eu preciso sim, eu não vou ficar da maneira como estou, eu vou melhorar. É imprescindível para nós. Os judeus se consideravam filhos do reino. Uma prova disso você lê em casa. Mateus 8,12. Eles se achavam bam. E Jesus diz, não. Eu acho interessante aqui no verso 34, Jesus dá um golpe baixo naqueles judeus. É como se Jesus desse um soco no estômago deles. Porque na realidade, sabe o que Jesus está fazendo no verso 34? Provando a eles qual era a real situação deles. Vá para o verso 34, por favor. Verso 34 diz o seguinte, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo. Em outras palavras, eu vou dizer a vocês uma grande verdade. Verso 34. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Que coisa, meu irmão. O que é que Jesus está dizendo a esses homens? Jesus está dando a esses homens, a esse grupo, uma prova de que eles são pecadores, de que eles são escravos. Liberdade é algo que não existia na vida dele. Eu vou provar a vocês que isso também é real, muitas vezes na nossa vida. Presta atenção, por favor. A prática contumaz do pecado, isto é,
o pecado que cometemos e sabemos que cometemos, conscientes que estamos errados, prova que nós somos escravos. Deixa eu lhe dar aqui um primeiro teste, no final eu vou lhe dar 4. Você sabe que está errado, talvez você esteja aqui nessa noite. Você comete conscientemente que está errado. E você continua a cometer. Mas você se considera filho de Abraão, né? Entre aspas. Porque no primeiro domingo você toma Santa Ceia, você ora, levanta as mãos, na verdade dá a paz do Senhor, o seu linguajar é de crente, o seu gosto musical, entre aspas, não é de música do mundo, mas você sempre escuta louvor. Não é verdade? Você mudou a sua indumentária, você conhece o vocabulário de cristão, bênção, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Mas o ponto aqui que Jesus quer mostrar para essas pessoas, e talvez para alguns que estejam aqui nessa noite, é essa. Você comete pecado, sabe que é errado e continua cometendo, então você é escravo. Esse é o ponto aqui. A prática, quanto mais do pecado, não apenas prova que nós somos pecadores, ela nos escraviza. Isso é triste, meu irmão. Interessante que a citação não é minha, tá? Eu tenho um comentário de D.A. Carson, e analisando esse texto aqui, olha o que ele diz, preste atenção. Para Jesus, nesse contexto aqui, o cativeiro máximo não é a escravidão a um sistema político ou econômico, mas a viciosa escravidão ao fracasso moral, a rebelião contra Deus que nos fez. O senhor desse povo aqui não era César, mas um vergonhoso egocentrismo, uma má e escravizante devoção às coisas criadas, às custas da adoração ao Criador. É por isso que Jesus não se deixaria ser seduzido a um Messias simplesmente político, como está lá em capítulo 6, versos 14 e 15. Não que suas declarações não tenham relação com questões de justiça social, mas apenas a busca de justiça social sempre se mostrará vã, a menos que a escravidão mais profunda seja reconhecida e tratada. Na opinião de Jesus, até o próprio César era um escravo. Eu achei isso muito sério. E eu repito para você aqui nessa noite. O pecado, ele não só é apenas algo ruim na vida de quem o comete. O pecado é um senhor. Ele tem a última palavra sobre a vida de quem vive dessa maneira. Você quer uma prova disso? Em casa você lê Romanos 8, versos 6 e 7. É muito claro ali. Permita-me outro parênteses aqui nessa noite. Próximo à minha casa, criou-se um bairro novo. É o Bento. Tem até um slogan, né? O bairro que conecta você ao futuro. Ficou muito bonito. Pavimentado. Uma área muito bonita, realmente, próxima à Universidade Federal de Campina Grande. E as pessoas estão utilizando, inclusive eu, a pista lá para caminhada. Por que eu estou dizendo isso? Uma coisa me chama a atenção. Lá tem um local onde é vendido os loteamentos e tem um vigia. E o vigia cria uns 6 ou 7 cachorros. E eu olho para os cachorros do vigia, é tudo feio, sujo, cheirando mal. Quando uma das cachorras, das cadelas estão no cio, todos ficam brigando uns contra os outros. Em contrapartida, aonde a gente caminha aqueles poodles, sabe? Unhas cortadas. Sai do pet shop e vai caminhar lá com os donos. Lacinhos na cabeça. Ossos de brinquedo de plástico, né? Parece que não são nem cachorro. Quando você olha para do vigia e faz uma comparação com os que estão caminhando lá, o chachau, né? Outras que eu não sei nem o nome da raça,
Você parece que aqueles cachorros, nem cachorros são, a ponto, né, dos donos muito educados, leva sacolinha, quando faz a necessidade, coloca num saquinho, coloca lá no lixo, extremamente educado o dono desse pessoal, mas parece que nem cachorros são, a ponto de alguns beijarem na boca dele, né, e dizer, dá um beijinho papai, ah, como mamãe adora, ah, que coisa linda, ah, filhinho, vem cá, a gente fica, será que é um cachorro ou não é? Por que eu trouxe esse exemplo para nós aqui? Qual é a grande vontade desses poodles que comem ração de primeira qualidade? Que vem do pet shop escovadinho, tomado banho, com lacinhos na cabeça alguns e com um ossinho de brinquedo, né, plástico, para não se estressar. Qual a grande vontade dele? Sabe qual é a grande vontade deles? Irem para a carniça. O que diferencia esses poodles dos vira-latas lá do vigia é a coleira. É a coleira. Se eles pudessem sair dali, na primeira oportunidade que eles tivessem, eles iam para a carniça. Ou iam atrás da cachorra que estava no cio. Por que isso acontece? Porque a disposição para ir à carniça estava também no coração daqueles poodles. Deixa eu lhe dizer uma verdade aqui para mim e para você. Essa disposição para fazer o que não presta, essa inclinação para a carne, que Paulo fala lá em Romanos, está na minha vida e está na sua. E você pode me dizer o seguinte, mas pastor, eu conheço tanta gente que com muito esforço parou de beber, parou de fumar, parou de cheirar. Eu conheço também. Morou uma pessoa na minha casa por 15 anos. Um alcoólatra, drogado. Eu tinha um comércio na época, ele chegava lá para mim, pedindo um prato de comida, eu disse a ele, se você quiser me ajudar, deixe de beber e venha para aqui que eu adoto você. O cara mais velho do que eu. E ele veio. Passou 15 anos na minha casa. Alcoólatra e drogado. E eu lembro bem, no final do ano, ele já gordo, ganhando um dinheirinho, né? Dinheiro no bolso. Ele disse para mim o seguinte, hoje eu vou para uma festa na casa da minha irmã, nas Malvinas. Eu disse, cuidado. Cuidado. Era a oportunidade que ele teve. Voltou tudo novamente. A ponto dele ir para uma lama tão grande, que o SAMU veio buscá-lo certo dia, ele vomitando sangue. E agora ele levantou-se de novo com o esforço dele, né? E parou, porque se não parasse iria morrer. Mas o meu ponto é o seguinte. Veja o AA. O AA presta um serviço grandioso à sociedade. Mas eu lhe pergunto, será que um alcoólatra que está no AA é livre? Eu lhe pergunto. Responda para você mesmo. Porque o lema deles é o seguinte, um dia de cada vez. Evite o primeiro gole. Eu lhe pergunto, isso é liberdade? Será que é essa liberdade que a Bíblia, que Jesus está dizendo aqui, nos oferecendo, será que é esse tipo de liberdade? Eu acredito que não. Mas antes de falar sobre essa liberdade, eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui nessa noite, que você guardasse para o resto da sua vida. O pecado sempre faz promessas para a gente. Sempre. O pecado vai dizer a mim e a você, que você pode ser feliz com algo inferior a Jesus. Na glória, faça essa pergunta a Davi. Por que Davi estava no momento exato que aquele avião chamado Betseba foi tomar banho ali? Por quê? Porque o pecado disse a Davi que ele poderia ser feliz com Betseba. Mas esse mesmo pecado disse também a Betseba que ela poderia ser feliz com o rei e não com o soldado que ela era casada. O pecado, ele promete coisas a você, como felicidade sem Cristo.
E vou lhe dizer uma coisa aqui, guarde no seu coração. O pecado é um engano e o diabo é um estelionatário. Não entre nessa. Só para nós concluirmos aqui nessa noite, versículos 35 e 36. Olha que coisa interessante. Jesus vai responder o que é liberdade cristã. Olha, preste atenção aqui para mim, por favor. Como crentes, há certas afirmações que até os crentes não acreditam. E eu acho isso estranho. Por quê? Muita gente cristã, você chega para ele e diz, você é santo. No fundo, o crente tem dúvidas disso. E ser santo não é ser perfeito. Ser santo é entender que você foi justificado pela cruz de Cristo. Que a justiça de Cristo foi posta em tua conta. E que todos os teus pecados foram postos na conta de Cristo. Eu sei que essa doutrina nós dizemos que é a justificação. Mas a justificação nos santifica. Então, posicionalmente, você é santo sempre. Porque Cristo lhe justificou. Essa é uma doutrina que a gente não pode fugir dela. Não é verdade? Mas, sinceramente, você que está aí sentado me ouvindo, você crê que você é livre? Jesus diz que sim. Isso não é utopia, isso não é um sonho, isso não é uma heresia. Jesus diz que você pode ser livre. Aliás, se você está nele, você já é livre. Essa é a grande realidade. E ele vai provar isso, verso 35 e verso 36. Olha bem, preste atenção nesse verso 35. Olha o que ele diz. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. O que é que Jesus está dizendo aqui? O escravo, ele pode até ficar um tempo na casa do seu senhor, desfrutar de alguns bens, talvez comer da comida do seu senhor, né? Dormir sob o teto do seu senhor. Mas Jesus diz uma coisa extraordinária aqui, ao mesmo tempo preocupante. Ele diz que o escravo, a qualquer momento ele pode ser vendido. O escravo, a qualquer momento ele pode ser expulso. O escravo, a qualquer momento, irmãos, ele pode ser dispensado. O que é que você aprende aqui nessa noite? O que é que Jesus está dizendo para mim e para você? Aqueles que não permanecem na congregação, é porque são escravos. Foram vendidos, ou foram expulsos. Lembra daquele texto de Hebreus 6? Provaram algumas coisas, provaram o dom celestial, provaram algumas coisas do céu, se encantaram talvez com louvores, tiveram dons. Que texto lindo aquele de Hebreus 6, que é um dos textos mais difíceis de se pregar na Bíblia. Controverso, é verdade, mas que texto belíssimo. Jesus está dizendo que o escravo, ele não fica. Mas olha o que ele continua dizendo no verso 35. O filho sim. Como? O filho fica como? Agora, se eu disser a você que esse filho aqui não é você, nem sou eu. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? No original aqui, ele está falando de Jesus, dele mesmo. Ele está dizendo, o escravo não fica para sempre na casa. O filho, sim, para sempre. O que é que ele está dizendo para mim, para aqueles grupos e para você nessa noite? A única alternativa para você, sabe o que é? É o filho pegar pela mão, pela minha mão e pela tua, e apresentar você e eu e esse grupo aqui ao Pai. Se Jesus não lhe apresentar o Pai, se Jesus não lhe mostrar o caminho, você jamais o encontrará. Isso é muito sério, irmãos. O escravo, ele não permanece. Aí ele diz, o filho sim, o filho, ou seja, ele, Cristo. O filho sempre está na presença dele. E a única alternativa para mim e para você ser livre, sabe qual é? Jesus pegar na nossa mão e dizer, olha, o Pai é esse. Você pode até acreditar que o Papa pode fazer isso, você pode até acreditar que Padre Cício pode fazer isso, que Maria pode fazer isso, que o pastor pode fazer isso, não. A única alternativa para você ser livre é o filho pegar para você pela mão,
e dizer: olha quem é o Pai, o caminho é esse. Os irmãos estão me entendendo? Conhecereis a verdade é Cristo, e essa verdade fará o que com você? Ela vos libertará. Um exemplo aqui nessa noite. Deus vai e liberta aqueles milhões de escravos, né, no Egito, né? Abre o Mar Vermelho. Eles passam a pé enxuto. Quando eles passam, que o mar se fecha, lá na frente eles começam a dizer o seguinte: ah, que saudade dos pepinos. Ah, que saudade dos melões. Não é verdade? Ah, que saudade dos alhos do Egito, dos peixes do Egito. Eu não sei nem se eles comiam peixe, que eles eram escravos. Sabe o que eles estavam dizendo na realidade? Oh, que saudade do meu antigo Senhor. Oh, que saudade de Faraó. O que era que poderia acontecer aqui? Me permita uma heresia. Se esse mar pudesse ser aberto de novo, você teria dúvidas que a maioria deles voltaria? Eu não teria. A ponto de que muitos morreram por rebelião, desviados no deserto. Por quê? Porque eles nunca, na realidade, tinham sido livres. Livres. Eles ainda ouviram a voz do seu antigo Senhor. Por quê? Porque eles não foram libertos. Será que seu antigo Senhor não te chama? Será que ele ainda não soa alto no teu ouvido e tu tem vontade de voltar? Sabe o que Jesus está dizendo hoje à noite? Permita-me que eu pegue em tua mão e de uma vez por todas apresente o Pai. Por quê? Porque se isso for feito, você permanecerá nele. Estou já encerrando, irmãos. Verso 36. Aí você poderia me dizer: pastor, isso é muito subjetivo. É não. Olha, irmãos, a gente tem tantas falsas conversões. Gostaria de lhe dizer uma coisa: conversão é mais do que levantar um braço. É muito mais. Está acima disso. Muito mais. Olha o que Jesus vai dizer no verso 36. Se, pois, é condicional, meu irmão. Se, pois, o Filho vos libertar, o que é que acontece? Verdadeiramente vocês serão livres. Vou chamar a sua atenção, aqui a gente termina, para 2 textos bíblicos. Eu gostaria que você fosse para Romanos capítulo 8. Apenas o verso 1 e o verso 2, porque o texto não permite a exposição deles, né? Eu não quero ser cansativo. Mas vá para ele, para o capítulo 8, verso 1 e 2 apenas. Olha o que Jesus diz sobre aqueles que verdadeiramente são livres. Aliás, olha o que Paulo escreve, sobre aqueles que verdadeiramente são livres. Olha bem. Agora, pois, já nenhuma condenação há para o que estão em... O que é que ele está dizendo aqui? O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a punição do pecado já não recai mais sobre as nossas costas. Por quê? Porque nós estamos livres. É isso que ele está dizendo, olha. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o pecado não nos condena mais. Nós fomos livres do poder condenatório do pecado. Que coisa linda. Agora ele diz no verso 2, se realmente nós somos livres do poder do pecado sobre a nossa vida. Olha o que ele diz no verso 2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Eu posso lhe fazer uma pergunta aqui, muito sincera nessa noite? Para você, no verso 2, o que significa a lei do Espírito da vida? Você sabe o que é? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que quando o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, ele apresenta a verdade a essa pessoa e vai esculpindo o caráter de Cristo nessa pessoa.
Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é que o Espírito Santo, naquele que vive o quê? Como diz aqui no verso 2, a lei do Espírito da vida é que o Espírito Santo sempre agirá na vida dessa pessoa, sempre. Aí eu lhe pergunto, você acredita que tem o Espírito Santo? Amém. Se você acredita, a terceira pessoa bendita da Trindade vai aplicar essa palavra dia após dia. Quando eu digo essa palavra, não é esse meu sermão, tá? Estou dizendo a palavra dele, a palavra de Deus. Dia após dia na tua vida. E esculpir em você o caráter de Cristo. Eu acho interessante que lá em Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz uma coisa interessante no capítulo 3, versos 2 e 5. Vocês foram libertos pelas obras da lei ou pela palavra da fé? E a pergunta é retórica, claro que é a palavra da fé. Por quê? Porque Paulo acreditava o seguinte, né? Movido pelo Espírito Santo. Quando a pregação é feita, o crente que verdadeiramente tem o Espírito Santo diz o seguinte: epa, é comigo, é Deus falando comigo, eu tenho que consertar a minha vida. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida está dentro de mim, aplicada dia após dia. Olha, Deus sabe todas as coisas mesmo. Todas. Essa semana, sabe o que eu ouvi da minha irmã? Eu tenho orado muito pela conversão dela, muito, para que Deus alcance ela e o seu filho, muito. Eu tive aquele sonho, não vou contar, né, que eu tive com o sobrinho dela, quem estava aqui ouviu, com meu sobrinho, perdão. E no domingo à noite, uma mãe de santo ligou para ela: veja o diabo como é sujo. E disse: olha, a sua mãe, que é a mãe adotiva dela, que criou ela, uma prima minha que já faleceu, me apareceu e mandou um recado para você. Que seu filho anda com más amizades e que ele se cuide. Isso abalou ela, ela ligou para Ritinha e disse: Ritinha, olha como Deus é fiel comigo. Mandou essa mensagem para mim. E Ritinha disse: Simone, eu vou aí para lhe explicar direitinho. Não foi Deus. Qual é o ponto aqui que eu quero dizer? Por que eu estou citando ela? Porque ontem ela ligou para a Ritinha, mandou uma mensagem para a Ritinha e disse: Ritinha, eu entro numa igreja evangélica, eu escuto uma live. Eu não entendo nada. Parece que estão falando inglês para mim. Veja como é sério, irmãos. O diabo não quer que você creia nisso. Veja que batalha espiritual nós vivemos com relação a isso. Ela diz: Ritinha, parece que é inglês. Eu escuto pregações evangélicas, eu não entendo nada, eu não consigo entender. E me permita aqui, ela não é uma pessoa desprovida de cérebro. Ela fez inclusive 3 anos de meteorologia. Então a questão dela não é questão de cérebro, não é uma questão de, não é questão de sabedoria, de inteligência, não é falta disso, não. É o filho pegar ela pela mão e dizer: ei, olha o Pai, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu gostaria nessa noite apenas de fazer um teste, se você é livre. Você é livre? Deixa eu lhe submeter a esse teste. Olha o seguinte: se você é livre, você tem o desejo de fazer alguma coisa. Legal? Você tem a capacidade de fazer o que você deseja. Entenda, você deseja fazer alguma coisa. Segundo ponto, você tem a capacidade para fazer o que deseja. Terceiro ponto, você tem a oportunidade para fazer o que você deseja e o que você tem capacidade para fazer. Você tem a oportunidade. Você é livre? Então você faz a coisa e não se arrepende. Vou repetir. Você deseja fazer alguma coisa se você é livre. Você tem a capacidade de fazer essa coisa. Você tem a oportunidade de fazer isso porque você deseja e tem a capacidade de fazer. Você é livre? Você faz. E você não se arrepende. Só para finalizar. Se você comete algum ato
que você tem que constantemente se explicar, tenha cuidado. Isso não é normal. Que Deus nos abençoe nessa noite. Possa ter falado ao seu coração.